Salve, salve, galera do Instagram. Deixa o pessoal entrar aqui do YouTube. Salve, salve, galera do YouTube. Deixa aqui o pessoal chegar aqui. Todo mundo aqui comigo aqui. Todo mundo junto comigo aqui. Vamos cantar hoje. Vamos vibrar aqui hoje. Bora lá. Vamos cantar um pontinho. Cabeça dos orixás. Sal, eu louvo mãe Azã. Eu louvo mãe Manjá. Eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Eu louvo mãe Azã. Eu louvo mãe Manjá. Salve, salve, Instagram. Cadê os coraçãozinhos subindo? Vem brilhando no meu lugar. E virar pra Evangelho uma riba. Como as sereias, marinheiros do beira-mar, pra todo mal assim cortar. Eu louvo mãe Ançã, eu louvo mãe Manjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo. Deus do sempre, galera. Eu louvo mãe Ançã, eu louvo mãe Manjá, eu louvo o povo das águas, do povo de Orimá. Mãe Exu é o orixá, também veio trabalhar. Se você não acredita, é melhor acreditar. Todo o povo de Orimá, no terreiro Saravá, vai nos ensinar, Cocô vem trabalhar. Eu louvo mãe Ançã, eu louvo mãe Manjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Eu louvo mãe Ançã, eu louvo mãe Manjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Eu louvo mãe Ançã, eu louvo mãe Manjá, eu louvo o povo das águas, todo o povo de Orimá. Salve a bênção dos orixás. Salve. Salve, salve, galera! Que Deus nos abençoe hoje sempre. Na última quinta-feira, às 20 horas, nós fizemos uma live lá no nosso canal do YouTube e Instagram, onde eu falei sobre idolatria e falei sobre imagens. Cara, choveu de mensagem para mim. Reclamação. Pensei que você ia falar sobre imagem africana, sobre imagem católica, se pode, se não pode. O pessoal chorou. Oh, isso é assunto para mais de metro, e você parou com 30 minutos só. Realmente, o assunto tem mais de meio quilômetro. Não é mais de metro, não. É mais de meio quilômetro. O assunto é enorme. Primeiro, eu tenho um vídeo já que fala sobre o altar. Vou pedir para vocês ir lá no nosso canal, procurar o vídeo altar. Tem o seu altar, que você vai entender como que se monta o altar, como que você prepara o altar, o que é o altar. Tenho diversos vídeos no canal. Sigam as nossas playlists, assistam e vamos que vamos. Agora, o que é imagens? Imagem, seja ela de gesso, seja ela de resina, de madeira, de pedra. Eu já vi uma imagem de pedra uma vez maravilhosa, imagem de bronze. Nossa, eu vi uma de bronze, gente, linda, 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 enorme. Qual que é melhor? Não existe a imagem melhor por causa da constituição do seu material. Isso não existe. Porque o que vai fazer a imagem ser boa vai ser a beatificação, vai ser o cruzar a imagem, vai ser a bênção que a imagem recebe. Aliado à sua fé e aliado à bênção protetora, a imagem vai ser um portal divino para onde você quiser. Para onde você quiser que eu digo, alusivo à imagem que você está adquirindo. Outro dia uma pessoa me falou que imagem de gesso não pode ir no altar, porque o gesso ele é isolante, ele não conduz energia. Gente, se nós formos ver os elementos químicos que compõem o gesso, o gesso, você vai ver que vem da natureza também. Então, conduz energia. E eu não estou ali para conduzir energia elétrica. Nós estamos precisando de energia espiritual, energia do astral, energia da espiritualidade. E quando eu falo de ser uma energia
do astral, da espiritualidade, eu falo a partir do momento que a imagem ela é cruzada, ela é abençoada, ela é, digamos, fluidificada, benta. Ela se torna benta, e quando ela se torna benta, ela explode um portal divino. Na live anterior, eu estava falando sobre imagens, né? Quando que está escrito, alguns irmãos de outras fés nos recomenda não adorar ídolos, não adorar imagens, porque nós seríamos idólatras, nós estaríamos praticando a idolatria. Ora, vamos estudar, vamos entender. Idolatria vem de eidolon mais latreia, vem do grego, que é adoração ao próprio corpo, adoração à sua criação. Quando eu falo de idolatria, eu não estou falando que eu estou adorando, por exemplo, a imagem de um caboclo, por exemplo, a imagem de um santo católico, por exemplo, a imagem de um orixá de resina africana, que eu acho linda essas imagens. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de adorar o que representa a imagem. Eu não estou adorando o ídolo. Eu estou adorando o que ela representa. E quando nós falamos de idolatria, nós estamos falando que o homem, ele adora a sua própria criação, despertando assim o ego e a vaidade em si. E se ele desperta o ego e a vaidade em si, ele está adorando a sua própria criação. Se ele não está adorando o divino, a representação da imagem, ele é um idólatra. Na Umbanda, nós não somos idólatras. Nós não ficamos adorando a criação de quem fez ou de quem constituiu a imagem. Nós não fazemos isso. Na Umbanda, nós adoramos a representação da imagem. O que ela nos representa através da energia aonde eu quero me conectar. E aí nós temos que entender um pouco de sincretismo e temos que entender um pouco de história para poder chegar nas imagens africanas e nas imagens católicas, que é o assunto de hoje. Quando eu falo de sincretismo, eu falo da sabedoria dos babalaôs. É uma viagem pela história dos que foram escravizados, e através do conhecimento cultural e desconhecimento europeu e nativo, ele fez a sincretização dos orixás com os, criando assim uma maneira de se cultuar o orixá através da imagem católica. Sendo assim, eu estou adorando, estou reverenciando uma energia e não uma imagem, não um ídolo. A Umbanda, ela se utiliza das diversas imagens possíveis. Vamos lá, me ajuda aqui, pessoal do Instagram, e me ajuda agora, pessoal do YouTube aqui. Vamos colocar para mim aqui o sincretismo, que depois eu vou chegar lá onde eu quero, para a gente poder discutir sobre isso. Tá? Oxalá se sincretiza com o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, se sincretiza com uma pombinha pousada no globo terrestre. Então quem é quem? É sincretismo. Mamãe Oxum se sincretisma praticamente com todas as evocações de Nossa Senhora, excluindo Nossa Senhora dos Navegantes, que se sincretiza com Iemanjá. Ogum se sincretiza com São Jorge Guerreiro na região sudeste, Santo Antônio na região nordeste. Oxóssi se sincretiza com São Sebastião na região sudeste do Brasil, São Jorge na região nordeste. Olha só. Xangô se sincretiza com São Jerônimo, São Pedro, São João Batista
O Baloaê com São Lázaro, São Roque. O Mulu com o Anjo da Morte, São Roque também. Me ajuda aí, gente. Fala o nome dos orixás aí. Nanã se sincretiza com Senhora Santa Ana. Nhaçã com Santa Bárbara. Mamãe Obá com Santa Catarina. Oxumaré, São Bartolomeu. Tem até uma música da Clara Nunes, se não me falha a memória agora, que ela vai falando o sincretismo dos orixás, com todos os santos católicos. Salve nosso Senhor Jesus Cristo, epa, babá, orixá, e ela vai falando. Depois procurei essa música da Clara Nunes, que é muito legal, muito legal. Oiatempo, Logunã, Santa Clara. Tempo, a Árvore da Gameleira. Ossanhe, São Benedito. Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes. E assim vai. Agora, como que houve essa Exu, Santo Antônio na Bahia? Em alguns lugares se sincretiza com Santo Antônio. Tá? Em alguns lugares, não são em todos. Santo Antônio, para alguns lugares, é Xangô. Tá? Quando nós vamos entender essa parte da sincretização, nós vamos entender a fé de cada um. Olha só, no Nordeste, São Jorge é Oxóssi. Porque, segundo o conhecimento deles, a aparição de São Jorge com a espada, com a lança, com o elemento aço, seria necessário para mexer na terra. E é uma heresia pedir prosperidade para Oxóssi sem ter instrumentos para mexer na terra. O único santo que eles viram que tinha elemento aço, instrumentos, era São Jorge. E eles sincretizaram com São Jorge, Oxóssi, para poder mexer na terra. No Sudeste, nós sincretizamos com São Sebastião, por causa das flechas que estavam em seu peito. É uma questão cultural. Agora, quais imagens eu devo usar? Quais são melhores? Quais não são melhores? Devo usar imagem? Preciso ter um altar? Nossa. Bom, primeiro vamos responder se você precisa ter um altar ou não. De nada adianta você ter um altar na sua casa para rezar, para fazer as suas orações, se você não tem uma conduta moral regrada ética. E quando eu falo uma conduta moral regrada ética, é em todos os sentidos da vida. Não adianta nada você sair brigando com todo mundo lá fora, brigando com pai, mãe, irmão, e ter na sua casa um altar. Não adianta nada você brigar dentro da sua casa e você ter um altar. Porque o altar dentro da sua casa é o local onde você vai reverenciar, é onde você vai se conectar com a espiritualidade. Agora, quais imagens eu posso colocar? Preciso colocar imagens? Entendam que a imagem, de um modo geral, é um facilitador da sua conexão com a espiritualidade. Logo, você tem que entender a sua fé, a sua crença, a sua origem. Eu consigo facilmente me conectar somente falando de Oxóssi. Eu imagino as matas, e ali eu já estou caminhando nas matas e faço normalmente uma oração. Eu consigo me conectar facilmente com algum, apenas imaginando uma estrada, um guerreiro andando por ela com uma espada na mão e abrindo os caminhos. Mas tem gente que não. Tem gente que para facilitar a sua conexão, ela precisa até acender uma vela. E aí é onde entram as imagens. Elas são, de um modo geral, facilitadores de conexão com a espiritualidade. Há quem diga para mim, que vai chegar para mim, e vai falar assim, eu não preciso de imagem para eu me conectar. Eu não preciso, eu me conecto só com o meu pensamento. Perfeito, mas você não tem o direito de criticar a quem necessita de imagem. Eu, por exemplo, no meu altar, eu tenho imagem de santos católicos, tenho imagem de orixás africanos, imagem de caboclo e de preto velho. E não quero desfazer das minhas imagens.
Não quero desfazer. Eu sei que existe uma campanha para tirar as imagens católicas do altar. Então, se for tirar as imagens católicas do altar, nós temos que tirar as imagens africanas também. Não, mas a Umbanda é de origem africana. Não, senhor. A Umbanda tem 4 influências. Tem 4 influências. Tá? E nessas 4 influências, eu vos falo, nós temos o culto de nação, que vem de todas as nações. Jeje, Nagô, Angola, Ijexá. Vem todas as nações. Não é só Quito, não é só Angola, não é só Nagô. Todas as nações, porque vieram da África todos os povos. Nós temos a influência do espiritismo, da Europa, o espiritismo, aonde que nos deu, verdade seja dita, você tem que entender isso, que nos deu a codificação da mediunidade. E se eles nos deram a conexão da mediunidade, nós temos que entender que nós temos uma influência espírita, mesmo porque a Umbanda nasceu, né, dentro de uma mesa espírita. Dentro da religião católica, o catolicismo, dentro do catolicismo, nós tivemos, através da sabedoria dos babalôs africanos, nós tivemos o sincretismo religioso, que sincretiza, exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo com Oxalá, Santo Antônio, em algumas regiões com Ogum, outras regiões com Xangô, outras regiões até com Exu. Nós tivemos diversos sincretismos, Oxóssi São Sebastião, Oxóssi Ogum, Inhaçã Santa Bárbara, Nanã Santana. Isso significa que é sincretismo religioso. Aí a pergunta, que imagem que eu devo usar? A imagem africana ou a imagem católica? Se nós temos as influências do culto de nação, a influência espírita, a influência católica e a influência nativa também. Eu gosto muito de citar a influência nativa, porque os índios brasileiros são fortes na nossa cultura, principalmente na Umbanda. Eu vi um vídeo que deve ir ao ar ainda, onde eu contesto veementemente uma afirmação, onde que fala que o primeiro médium brasileiro foi um brasileiro já branco, em 1865. Eu contesto veementemente essa afirmação, porque para mim o primeiro médium brasileiro é um índio. Nós tivemos os pajés aqui na nossa terra. Antes do português chegar aqui, nós tivemos os pajés. E se nós tivemos os pajés, com certeza nós tivemos médiuns ali, também indígenas. E eles são brasileiros. Então, para mim, é indiferente. São brasileiros, é índio. Ele, para mim, é o primeiro médium. Se eu não tenho um fato histórico de saber de que tribo, nome, etc., eu tenho que entender que nasceu aqui no Brasil, o primeiro a habitar aqui foi o índio. E se foi o índio, ele foi o médium. O primeiro médium brasileiro foi o índio. Então, eu não preciso, voltando ao assunto agora, eu não preciso dizer aqui para vocês que imagem que você tem que usar. Você tem que seguir o seu coração, a sua fé. Existe otás, que são pedras. Vou dar um exemplo. O quartzo verde, a esmeralda, pode ser até de terceira linha, meu amigo. Pode ser até de terceira linha, não precisa ser aquela esmeralda cara, não. Pode ser até de terceira linha, que você consegue comprar até barato, um otá grande, bonito. Eu tenho até uma filha que trabalha na nossa casa que vende pedras. Entendam que o importante é você cultuar de acordo com a sua crença, com a sua fé. De nada adianta eu ter imagens católicas se eu não tenho fé naquelas imagens. Se aquelas imagens não me ligam à espiritualidade. Se elas não facilitam a minha conexão com o mundo espiritual. De nada adianta eu ter
imagens africanas se elas não facilitam a minha comunicação, a minha conexão com a espiritualidade. De nada adianta eu não ter imagens e ficar sofrendo para me conectar com a espiritualidade. De nada adianta você arrumar briga falando que isso não existe, isso não existe, e você mesmo não faz nenhuma oração. Então, quando nós falamos de Umbanda, nós estamos falando de 4 influências. A nativa pagelança, nativa, que é o dos índios, o católico, o espiritismo e o culto de nação. E aí, você tende a entender, se nós temos essas 4 influências, a sua origem, a sua história é que vai te dizer que imagens que você deve usar. Que imagens que facilitam a sua conexão espiritual. E você deve levar para um guia, chefe espiritual, para que possa para um guia espiritual de sua confiança, para que você possa pedir para que ele abençoe a imagem, para que ele cruze a imagem, para que ele beatifique a imagem, para que ele torne benta a imagem, para facilitar a sua conexão e ela ser, na sua casa, um verdadeiro portal de comunicação com a espiritualidade. E você não será idólatra, porque você não vai adorar a imagem. Você vai reverenciar o que ela te representa, que é o portal, o caminho que te leva ao mundo astral, ao mundo religioso. Uma única vela acesa com fé, uma única vela acesa com fé, faz com que você se conecte com o mundo espiritual e que você tenha as bênçãos advindas do Orum e advindas da espiritualidade. Uma única vela, um único pensamento, uma pedra na sua mão, desde que você tenha fé, ela te conecta ao mundo da espiritualidade. Quem sou eu para te falar aqui se você deve ter imagens católicas, deve ter imagens africanas ou não deve ter imagens no seu altar? Porque a sua fé, ela é sua. A sua crença, ela é sua. Você só tem que entender e fundamentar o que você está colocando no seu altar. Para ele não virar uma miscelânea de religiões. É um pensamento, claro, no meu modo de pensar. Se para mim, Ogum, eu consigo me conectar melhor com a imagem de São Jorge Guerreiro, eu vou colocar a imagem de São Jorge Guerreiro como Ogum para mim. Se para mim, eu consigo me conectar melhor com Ogum, com a imagem africana, é com a imagem africana que eu vou me conectar. Tem um altar que eu conheço de uma filha que eu tenho ali na Avenida Parada Pinto, lá na zona norte de São Paulo. Ela montou o altar dela com uma pintura. Na parede, que é o altar, é uma pintura. É uma trilha de trem, que é um caminho, e na trilha de trem tem bambuzais. E ali, tem num cantinho ali, tem a imagem a pintura do Preto Velho, do outro a pintura do Caboclo, e aquela imagem virou um portal sagrado. Às vezes que eu estive lá, quando eu bati cabeça naquele altar, eu senti, emanando daquela pintura, a energia sagrada. E eu não estava reverenciando ou idolatrando a pintura. Eu estava reverenciando o que ela estava me representando. Fé é de cada um. É muito fácil chegar e falar, tira as imagens do seu altar. Você não precisa de imagens.
que adianta se você não tem fé? Coloca as imagens africanas no seu altar. O que adianta eu falar isso se não te serve, se você não tem fé? Tira todas as imagens, coloca otás, coloca pedras, que assim acabou a briga de imagem católica, de imagem africana, coloca otás. Eu gosto muito de otás, eu gosto muito de pedras no meu altar. Mas o que adianta? Não adianta nada. Porque se você não tiver fé, você não vai sentir nem vontade de rezar, nem vontade de ajoelhar no seu altar para fazer as orações. Então, quando se fala de imagens e de altar, é uma briga, é uma discussão sem fim, sem necessidade. Porque é a pessoa que está ativando a sua fé, que está ativando o seu verdadeiro eu, ativando o estereótipo, a personificação da imagem, é que vai dizer se tem ou não que ter aquela imagem X, B, Y, Z, etc. Como eu disse, uma única pedra ajuda o seu altar. Uma única pedra. Gente, é só vocês estimularem a sua fé, fazerem as suas orações. Sem fé, não existe nada. Se para você, cadê aqui? Carrinho que eu ganhei do Herê. Se esse carrinho aqui representa para mim um portal divino para a espiritualidade, e ele me ajuda a me conectar com a espiritualidade, ele é o meu altar. Ele é a minha imagem. É ele que vai facilitar a minha conexão com o mundo espiritual. Entenda que eu não estou dizendo se você está certo que você coloca imagens católicas, se você está errado se você coloca imagens africanas. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que não adianta nós ficarmos brigando, dizendo tira imagem, tira isso, tira aquilo, porque o que importa é a fé da pessoa. Nós temos que nos preocupar, sim, em levar conhecimento, levar discernimento, levar estrutura para que as pessoas pensem, e a partir do pensamento íntimo delas e da fé que está dentro delas, elas terem em seu altar o que elas querem. Elas terem em sua vida as imagens que mais lhes conecta com o mundo espiritual. E quando eu falo imagens que mais lhes conecta com o mundo espiritual, vem a partir do amor, a partir da fé, a partir da esperança. Eu tenho uma imagem de Santa Rita de Cássia que eu ganhei do meu avô. E nós tivemos um incêndio no nosso altar aqui, alguns anos atrás. Ela ficou toda chamuscada, tudo, até a minha esposa, algumas pessoas falaram assim, você vai se desfazer dela? Me perguntaram, né? Porque ela tinha um valor afetivo para mim. Porque quem me deu não vai me dar mais. Que é o meu avô. Que ele já está hoje no Orum. Eu pedi para reformar essa imagem. Ela foi reformada. Ela foi pintada novamente. E está ali. Eu não vou me desfazer dessa imagem. Gente, eu acho que a fé, ela ajuda a todos. Sabe? Eu vejo diversas discussões na internet, tira a imagem, põe imagem, está embranquecendo a religião. Nós devemos nos preocupar com outras coisas na realidade. Com o que estão fazendo da religião aí fora.
pessoas postando o sagrado, profanando o sagrado. Eu acho que isso seria motivo de preocupação. Vamos para as perguntas. Nossa, falei demais. Vou começar aqui. Ó. Bom, todo mundo aqui eu já tinha dado um boa tarde, vou dar uma boa tarde para todo mundo aqui. Ó. O pessoal do Instagram, a Juliana Sena vai colocar aqui para mim, que senão eu tenho que fazer assim, para enxergar. Então, Andréa Matos, Deus abençoe. José Carlos, Deus abençoe. José Carlos, Deus abençoe. Sua bênção. Patrícia Mira, minha filha, tá assistindo agora? Essa hora, minha filha. Juliana Sena, que não é irmã da Ayrton Senna. Daniela Oliveira, minha filha, Deus abençoe. Carlos Hurtado. José Carlos, no meu altar tem o São Jorge acima de todos os oguns, inclusive os de nação, Ogunhê. Então, é a sua fé. Quem sou eu para dizer que está errado? E é um santo católico, né? E é um santo católico. Nossa, quem sou eu? É a sua fé. Parabéns, irmão. Isso daí. Sérgio Baggio, boa tarde, irmãos. Priscila Mirapalheta, fazia tempo que eu não via ela nas minhas lives. Da família dos Mirapalhetas. Falange, enorme. Carlos Otário, minhas imagens são de chumbo. Olha, chumbo eu nunca vi. Eu já vi de bronze, de chumbo eu nunca vi, não. Deve pesar bastante, né? Oi a tempo, Daniele, minha filha. Lugunã. Natália perguntando se você acha que naquela hora do sincretismo que eu estava falando, não é isso? Tá. O Baluaê. Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, aí. Exu, eu respondi lá, acho que eu falei Santo Antônio. Eu acho que o sincretismo já devia ter acabado. Nossos orixás não são santo católicos, e nem são brancos, são africanos, são negros. Então, olha, irmã, eu acredito que o orixá, o macro, nem cor de pele tem. Eu acredito que o orixá, o macro, aquele que é o Pai Oxalá, nem cor de pele tem. Ele é pura energia. Mas, se assim é a sua fé, você está certa. O que importa é você ter o que você tem fé no seu altar. Tempo é um inquice, Iroko é orixá. Em Angola não se cultua Iroko. Em Quito não se cultua Kidembo. Você está meio equivocado. Posso ter me equivocado em algumas palavras aqui, peço desculpas a todos. De verdade seja dita, de candomblé e de inquices eu não entendo muito. Eu entendo um pouco de Umbanda, só estou na Umbanda há 50 anos só, então eu ainda estou aprendendo bastante ainda na Umbanda. Quando se trata de candomblé, realmente eu não entendo, porque eu não pratico a religião do candomblé. Tá? Eu pratico a religião de Umbanda. Então, se eu me equivoquei, eu peço perdão e desculpas ao irmão do candomblé. Mensagem do Instagram, aleatória. Eu fui trocando todas as imagens de orixás. A sua fé foi mudando. Se a sua fé foi mudando, você tem que se adaptar a isso daí. Mensagem do Instagram, Toco de Aruanda, bem pontuado pelo facilitador para se conectar. Eu respeito para com cada forma de cada um. Parabéns. Gratidão, irmão. Toco de Aruanda, gratidão. Dário de a Umbanda é afro-indígena, concordo. Usar o catolicismo como influência é você falar que o racismo foi correto. Afinal, foi preciso cultuar imagens católicas para não poder usar a imagem de orixá por ser negro. Concordo com você, lá na época da senzala. No entanto, as imagens católicas facilitaram a conversão no início da religião de Umbanda. Inclusive, em muitos templos da época, muitas religiões da época começaram a aderir o nome de Umbanda, porque a Umbanda tinha caído na carta magna apresentada ao atual presidente do Brasil da época, descriminalizando a Umbanda. E muitas pessoas começaram a colocar o nome de Umbanda em tudo. E eu concordo que realmente o negro foi obrigado a cultuar a imagem do católico. No entanto, ele burlou, cavando um buraco e colocando um altar. Tá perfeito. Eu acredito nisso também. Então, quando você fala não poder, quando você fala Umbanda é afro-indígena, usando o catolicismo, é você falar que o racismo foi correto. Eu nunca disse que o racismo foi correto, Dário. Nunca disse. Mas respeito a sua opinião. Respeito.
Em nenhum momento eu disse que o racismo foi correto e nem é minha intenção aqui discutir sobre o racismo. Eu estou discutindo sobre quais imagens devo colocar. Boa tarde, pai Paulo. Ô, Bal. Nossa, faz tempo que eu não vejo o Bal. Tudo bem, Bal? Que Deus nos abençoe de sempre. Ronaldo. Assistindo e trabalhando, né? Eu também vou ser para trabalhar já. Mensagem do Instagram. Centro de Umbanda, pai Joaquim de Aruano. Sua bênção, pai Ludogério. Deus nos abençoe de sempre. A bênção de vocês também. Parabéns pelo lindo trabalho. Axé, irmão. Bal Carneiro. Já falei uma vez para o senhor. Hoje eu acredito mais em ligação com os santos católicos, com nossos caboclos baianos boiadeiros do que com os orixás. Faz sentido isso. Faz muito sentido isso. Eu vou estudar isso daí. Mensagem do Instagram. Ateliê Lana Cris. No altar daqui de casa só tem imagens africanas. Eu me conecto melhor com elas. Parabéns, é isso. Parabéns. O Espiritismo veio para o Brasil junto com os imigrantes europeus com a intenção de embranquecer o Brasil. A influência europeia é embranquecer a nossa religião, que é afro-indígena. Axé a todos. Axé, Dário. Axé. Eu não vou entrar numa discussão onde você já tem uma opinião sobre isso. Eu acredito que houve muito racismo, eu acredito que houve, sim, muita forma de denegrir a religião afro-indígena. Houve a conversão obrigatória. Eu acredito em tudo isso. Acredito e estou com você tudo nisso. Mas eu acho que tem coisas piores que está acontecendo hoje que merecem discussão. Então eu não vou discutir sobre isso, não. A fé é o combustível e uma conexão para a sua vida com o povo espiritual. Axé, isso mesmo. Gabriel, perfeito. Aí, Juliana. Mensagem do Instagram, Roupa Chico. Roupa Chico é minha filha. Eu preciso de altar, pois me passa uma energia, um amor incrível. Então, enquanto ser humano, eu necessito do altar. Isso aí. Rafa Tanque. Boa tarde, para Paulo, sua bênção, boa tarde a todos. Rafa Tanque tem um terreiro aqui perto de Diadema, aqui perto de casa. Aqui. Estrela Negra de Pedreiras. Estrela Negra de Pedreiras Lima. Peraí. É o Nick. Eu pensei que era Cabocla Estrela Negra. Cabocla Estrela Negra de Pedreiras. Acho que é o Nick, né? É o Nick, é. Boa tarde. Aí fala, nossa, que nome bonito de cabocla. Há 11 anos, nosso lugar começou com imagens católicas. Com o passar do tempo, foi mudando. Hoje em dia, só temos imagens de orixás. Porém, tenho muito apego aos santos católicos. É a fé de cada um. Nós não devemos realmente questionar isso. Não devemos mesmo. Cada um deve tomar conta de sua própria fé. Não tem isso de certo e errado. O que é importante é o que te ajuda no momento da conexão. O que faz com que você se conecte melhor. Juliana Sena, perfeito. Concordo em número, gênero e grau também. Café com Padê. Olha, legal. Café com Padê. Gostei do canal, do nome do canal aí. Gostei. Deus abençoe de sempre. O senhor Exu uma vez me falou que nada material valerá a pena se não houver a verdadeira fé. Palmas, viu? Palmas. Reverencio, viu? Reverencio e bato palmas de pé. Exatamente. O que adianta você ficar falando um monte de coisa se a sua fé é rasa? Não adianta nada. Deus abençoe meu filho Toledo, Falange dos Toledos. Gladys, gladiadora, minha filha, Deus abençoe. Mensagem do Instagram, Ricardo Umbanda. Tudo bem, irmão Paulo? Passando, se possível, solicitar doação de sangue para o irmão Adriano Camargo Herveiro, que se encontra hospitalizado. Nossa, eu sabia que o Adriano tinha sido realmente internado, mas eu não sabia que ele estava de novo internado e que estava necessitando. Gente, então, eu acho que o Ricardo vai colocar aí para a gente aí, então, os dados do Adriano Camargo. Quem puder doar sangue para ele, aqui o pessoal de São Paulo, não sei se isso é a nível Brasil ou não. Se for a nível Brasil, tá aí. Acho que é uma boa oportunidade de nós praticarmos a nossa cidadania. Na semana passada mesmo, nós fizemos uma campanha no terreiro para a doação de sangue de um irmão da nossa parte aqui que estava precisando. Então, eu não sabia que ele estava assim, não. Então, vamos fazer a nossa cidadania aí e vamos, meu irmão. E passa para a gente, por gentileza, o hospital, todos os dados aí, tá?
Estrela Negra de Pedreiras, boa tarde. Eu pensei que era Cabocla Estrela Negra de Pedreiras. Foi um lindo de cabocla, gente. Mensagem no Instagram. Ixi, cadê? Peraí. Big Nitelma. É uma briga de quem faz melhor ou certo. O pior é falar do axé do outro. Às vezes a pessoa não cuida nem da própria vida do outro. Mensagem no Instagram, Giampiro. Existe algum problema montar no mesmo altar imagens católicas, orixás, pedras e velas? Não existe. O que existe é a sua fé. É o modo como você pratica. Se é para você importante ter imagem católica, ter imagem africana, ter pedras, ter otás, orixás africanos, o que importa é isso, tá bom? Isso é o que importa. Juliana Sena, Cláudio Petrolino, Pai Paulo, qual o significado quando usar as saudações para Ogum, Ogunhê e Patacuri? Ogum, Iê, Senhor Ogum, não é Ogunhê, é Ogum, espaço Iê, Senhor Ogum, que a portuguesando ficou Ogunhê. Tá? Patacuri, levante a sua espada, Ogum, e corte todo o mal. Patacuri é uma saudação que não se deve ficar dando toda hora, a não ser que você queira que Pai Ogum corte algum mal. É isso, tá? Hoje em dia, como essa irmã falou que os orixás são africanos, então, como eu falei na Umbanda, de uma forma tem fundamento. Os orixás não têm fundamento, por isso eu acredito que os santos católicos têm. Tá aí a opinião do Bal. Tem gente que fica falando que deve ou não ser feito. Esses normalmente não firmam uma vela no dia a dia, não fazem uma oração, estão distantes do sagrado ao não respeitar o sagrado do outro. Gostei dessa frase. Quando você ataca a fé de alguém, desrespeitando o sagrado que ela tem, o sagrado dela é Deus. Se você ataca Deus dentro da fé dela, você não estaria atacando também a sua própria fé? Você não estaria desrespeitando a sua própria fé ao atacar a fé de alguém? O Dário está respondendo, eu comentei sobre o racismo, pois não podemos deixar de lado, pois ele existiu. Eu concordo, existiu mesmo. Só isso. Eu concordo com o senhor sobre ter outras coisas que estragam a nossa religião. É isso aí. Bola para frente. Tendo altar católicos ou afro ou de pedras, o que vale é a fé. Então, é o que eu estou falando, é a fé de cada um. É a fé de cada um. Né? Mensagem do Instagram. Nossa, meus olhos hoje... Orenatoresenha. Para trabalhar com as atividades em casa, precisa ser pai de santo. Para trabalhar com as entidades em casa, precisa ser pai de santo. Precisa ser médio tarimbado. Tá? Precisa ser um médio experiente. E não um médio que está começando o seu desenvolvimento mediúnico. Incorporação é coisa séria para gente séria. Umbanda é sério para gente séria. Tá? Essa é a minha opinião, hein, gente? Eu não estou falando mal de ninguém. Antes que alguém vai tocar telefone para fulano de tal e falou mal de você. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou dando a minha opinião, que incorporação em casa somente para médios tarimbados. Boa tarde, Ludogero Cronos. É bom lembrar que essas imagens de orixás vendidas no Brasil não são africanas. Na África, os orixás são representados por elementos da natureza, vale dizer pedras, árvores, etc. Você fez um comentário muito legal que o irmão de santo meu viajou para Angola recentemente. E lá de Angola, eu pedi para ele me mandar algumas fotos, algumas imagens, a nível de conhecimento, a nível cultural mesmo, a nível de conhecimento, tá? Não foi nem de curiosidade do lugar em si, mas a nível cultural. A imagem de Iemanjá lá, é os seios enormes. Tem os seios de uma mulher negra, que caem, vão até os pés, e fala que é a geração da vida, que está amamentando a terra. Eu vou pedir para ele me mandar, vou mandar um WhatsApp para ele, que ele deve estar lá em Angola ainda, que ele está trabalhando lá, para ele me mandar essa foto e numa próxima live eu coloco para vocês. Mauri Júnior, olá, Pai Paulo, olá, tudo bem? Deusa, artesanato, boa tarde, Deus abençoe hoje sempre. Deus nos abençoe hoje sempre. Se não me engano, o Ricardo passou aqui, ó. Gente, vou pedir para a Juliana colocar aqui no YouTube para a gente, pessoal de São Paulo e municípios.
para poder doar o sangue para o Adriano Camargo, o herveiro. O Adriano Camargo, ele contribuiu muito, e contribui muito para a Umbanda com seu conhecimento de ervas, viu, gente? Tá? Eu sabia que ele estava internado, eu sabia que ele tinha saído, mas eu não sabia que ele tinha sido internado novamente. Vale a pena nós nos conectarmos nesse momento aí, tentar ajudar o irmão. E aí, gente, mais alguma dúvida sobre imagens quais devo usar? Que é aquela que facilita. Eu fiz um resuminho só da outra live que a gente fez sobre idolatria, né? Para poder entrar nesse assunto quais que eu devo usar. Lembrando sempre que o importante é a sua fé, é a sua paz. Tá, a Juliana colocou aqui que o Ricardo ia passar. Então, depois que ele passar no WhatsApp, eu coloco na comunidade do YouTube, tá bom? Assim que ele passar no meu WhatsApp lá, eu vou colocar na comunidade do YouTube. Eu acredito que seja necessário, acredito que hoje seja necessário que a Umbanda utilize imagens que representem os orixás, e não imagens católicas. É bom lembrar que o sincretismo só existiu para que pessoas não fossem espancadas. Auri, eu concordo com você. O sincretismo existiu para que os negros africanos que foram escravizados, uma forma de uma conversão obrigatória, e os negros, através da sua sabedoria, através da sua simplicidade, eles conseguiram burlar a conversão obrigatória, cavando as imagens que eram de madeira, em sua grande maioria, e colocando um otá, que representava o orixá dentro da imagem. E através da sua sabedoria, ele entendeu que Jesus, ao caminhar pela terra, pregando a paz, pregando o amor e o perdão, foi uma manifestação de Oxalá na terra. O babalô africano, ele também descreveu que Nossa Senhora, o amor, pelo amor que ela deu, foi uma Oxum, foi a manifestação de uma Oxum na terra. Então é isso que eu entendo. Eu concordo que houve sim essa parte do racismo, essa parte da intolerância, mas eu também entendo que é uma página que nós devemos lembrar, sim, mas é uma página que hoje, graças a Deus, não existe mais de uma forma tão acentuada. Existe uma forma escondida, verdade seja dita. Tem muitas pessoas racistas ainda. E nós temos que combater isso. Temos que combater, sim. Mas, para mim, hoje, a discussão não é sobre o racismo, e sim sobre aquilo que desperta a fé na pessoa. Não importa se é da raça negra, da raça branca, da raça amarela, da raça vermelha. Se ela tem fé em uma imagem, seja católica, ou seja afro, ou não seja imagem, seja um otá, ou seja uma pena que seja, o importante é despertar a fé nela. É a fé e respeitar o sagrado que ela acredita. É o que eu acredito, tá, Maurinho? Não passou não, pai. Então tá bom, mas pô, passou aqui. É claro que aqueles mais antigos não vão trocar, mas os mais novos que estão chegando precisam quebrar isso, na minha opinião. Respeito a sua opinião. Sob minha ótica, o sincretismo no Brasil foi afro-católico, que acabou respingando na Umbanda quando de seu surgimento. A fé deve nos unir e não nos separar. Então que cada um se conecte da maneira que achar melhor e que prevaleça o respeito. Gente, foi uma live que eu fiz aí para dar uma resposta a todo mundo que pediu da outra live que eu fiz. Essa quinta-feira nós temos live no nosso canal novamente. Eu vou escolher o tema ainda, ou se vocês quiserem mandar no Instagram, no direct, no grupo do Telegram, que tema que vocês acham legal para a gente poder discutir, a gente vai discutir o tema, tá? Só que tem que ser bem antes, né? Não adianta me mandar uma hora antes o tema que vocês querem. A gente já até tem uns temas em vista aí. Que os sagrados pais e mães orixás estejam todos conosco. Oxalá nos dê paz e que a paz prevaleça entre todos os seres humanos. Seja imagem católica, ou um otá, um cristal, uma vela branca, uma imagem africana. O que importa é o que te liga
ao astral é o que te liga à sua fé. Axé.